Você sabe por que a tempestade foi condenada por agressão? Porque ela caiu em forma de pancada. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você acompanha a previsão do tempo antes de sair ou você é do bonde que só vai? Você sabia que hoje os instrumentos dão uma garantia de uma precisão maior, porém nem sempre ela consegue realmente acertar. E no filme de hoje a gente vai ver o tipo de efeito que você pode ter, dependendo ali do jeito como você tem aquela garantia, aquela confiança dentro do seu espectador. Mas afinal, dá ou não dá para entender a dinâmica do clima? Para responder a sua pergunta, vem conhecer então comigo. Granizo. Granizo, filme argentino de 2022, dirigido por Marcos Carnevale, protagonizado por Guillermo Francella. O filme conta a história de Miguel Flores, formado em meteorologia e um homem já conhecido na mídia por seus 20 anos como um homem carismático e que nunca errou uma previsão do tempo. As pessoas o consultam para saber do tempo já na certeza de que o que Miguel Flores diz acontecerá. Porém, ao mesmo tempo que vive em Buenos Aires numa atribulada vida, sendo reconhecido nas ruas a todo momento, sua vida pessoal é marcada por um distanciamento de sua filha, que vive em Córdoba, e ele propositadamente evita contato, esfriando a relação com ela desde o falecimento de sua esposa. A desculpa é sempre a do trabalho ocupar grande período de sua vida, sobrando apenas um maior tempo e carinho para Osvaldo, o seu peixe de estimação. Esta noite, Miguel irá atingir o auge de sua carreira como personagem na grande mídia. Será a estreia de seu programa próprio na televisão, uma espécie de show com músicas, onde ele é a grande estrela, fazendo a previsão do tempo. O programa O Show do Tempo é uma grande inovação na televisão, sendo transmitido ao vivo e no horário nobre, na faixa noturna. Miguel passou o dia já com a previsão do dia seguinte na sua memória. Um dia ensolarado, indicando a todas as pessoas que elas podem ficar sossegadas porque não haverá nenhum risco de chuva, podendo se deixar a roupa secando no varal à noite, o carro fora da garagem ou o cachorro na área descoberta de casa. O programa de estreia foi um sucesso de audiência e Miguel vai dormir tranquilamente, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Ele acorda com uma estranha poça de água próxima à janela e descobre que ela é fruto de uma forte chuva de granizo que caiu ao longo da madrugada, a mais forte em anos na história de Buenos Aires, que destruiu telhados, carros, derrubou árvores e literalmente detonou a cidade. Incrédulo ao ver que errou a previsão, ele logo nota que seu celular possui várias ligações perdidas e mensagens, e ao sair na rua, logo percebe que o clima não está bom. As pessoas o incriminam diretamente pelo prejuízo material que tiveram. Miguel vai praticamente escondido ao estúdio de televisão para não ser mais bombardeado pelas pessoas ao longo do caminho. O erro de Miguel fez com que ele simplesmente fosse cancelado pelo público e seu chefe lhe indica férias forçadas, amigavelmente, entre aspas, sem demiti-lo, para que ele saia de cena e esfrie o ódio que ele gerou nas redes sociais e entre as pessoas. Miguel decide então ir a Córdoba para reencontrar sua filha, sabendo que lá a pressão que o público de Buenos Aires está fazendo contra ele não existe. A variação climática mostrada no filme é derivada da combinação de uma série de fatores climáticos, o conjunto de características geográficas que influenciam no clima diretamente, explicando por que elas variam de um local para o outro. Para você entender o que o clima muda, no caso os chamados elementos climáticos, assista depois o vídeo sobre o filme O Sol de Cada Manhã para complementar este aqui.
Primeiro, destaco que neste vídeo vamos falar dos principais fatores climáticos naturais, portanto derivados de ações humanas, que não estarão aqui, sendo possível pensar neste assunto vendo o vídeo sobre o filme Tempestade, Planeta em Fúria. E aproveito aqui, você já encaixa depois um vídeo aqui sobre o filme Tar, para falar sobre essa cultura do cancelamento. E também enfatizo que nós vamos falar de 5 fatores climáticos básicos, sendo que eu estou excluindo alguns mais complexos, como El Niño, Laninha, ou questão de formação de zonas de pressões variadas, que estarão em outro vídeo eventualmente no canal. Ah, e também o fator massas de ar não estará aqui, pois demanda um pouco mais de tempo para se explicar. Por isso vai ficar também numa outra edição de um vídeo. Vamos começar pelo que eu considero mais básico de todos, a latitude. Esta é a contagem referencial de posição em relação às linhas paralelas que são contadas a partir da linha do Equador. A linha do Equador tem o número 0 de latitude, sendo que tanto para norte quanto para sul nós acompanhamos o gradativo aumento até se chegar na latitude 90 graus em ambos os hemisférios. Acontece que pela esfericidade da Terra, as áreas mais próximas da linha do Equador têm uma área angularmente mais favorável à recepção de insolação, fazendo com que as áreas mais afastadas ou mais próximas dos polos sejam justamente o inverso, tendo menor recepção de insolação, portanto ficando mais frias. É por isso que percebemos a variação de temperatura com a sua queda conforme nos afastamos da linha do Equador, e sendo possível formar estas faixas climáticas básicas. Número 2, a altitude, que é a altura do relevo em relação ao nível do mar. A altitude interfere no clima porque quem segura o calor é a atmosfera, ou seja, o gás. E quanto mais para o alto nós vamos, mais rarefeito fica o ar, ou seja, há menos particulado gasoso. Quanto maior a altitude, portanto, menor é a temperatura. Já reparou que áreas muito altas habitualmente são cobertas por neve? Ou, dependendo de onde você me assiste agora, em locais mais baixos, como as praias e cidades próximas ao nível do mar, tendem a serem mais abafadas, mais quentes que cidades na mesma proximidade latitudinal, porém em locais mais altos. Número 3, a vegetação. Habitualmente a gente associa mais como o clima interferencia no desenvolvimento da vegetação. Mas aqui vamos fazer o inverso. Como a vegetação, ela interfere nos aspectos climáticos, principalmente as mais densas, pois elas possuem em suas folhas um mecanismo que é muito importante para o clima, pois elas são a base da promoção da chamada evapotranspiração. A parte de cima da folha, principalmente se for de tipo latifoliado, ou seja, de folhas grandes, possui um desenho meio cavado, que fica parecendo uma colher. Então, quando chove, a folha armazena água nesta estrutura. E na parte de baixo, ela possui uma estrutura chamada estômato, que é o local por onde ela transpira, como se fosse o sovaco da planta. Então, locais com mais vegetação são mais úmidos, além de possuírem médias térmicas menores, já que a vegetação faz uma sombra na região e consome CO2, dióxido de carbono na fotossíntese, diminuindo gases estufa na atmosfera. Número 4, vamos fazer em forma de parzinho: maritimidade e continentalidade. Maritimidade é o nome dado à posição geográfica próxima ao mar, enquanto continentalidade é a posição geográfica afastada do mar, mais interiorana. Estar perto do mar influencia em duas coisas. Primeiro, a mais óbvia, é o aumento da umidade, já que uma grande porção de água para ser evaporada ao lado, na forma de oceano, vai aumentar a umidade do ar no local. Mas além disso, há também uma menor amplitude térmica diária. Este nome significa que há uma menor variação de temperatura ao longo do período de um dia. Pense em um dia bem quente, quando você estava na praia, e compare com outro dia também quente, mas quando você estava numa cidade interiorana. Aí, em ambas as situações, pense à noite. Onde estava mais abafado? Não sei.
Na região das praias, as noites são mais abafadas, ou podemos dizer que a temperatura cai menos à noite do que nas áreas interioranas. É verdade. Isso acontece pela combinação de dois fatores. A umidade maior no litoral promove um horizonte com mais nuvens, e elas nuvens promovem o que chamamos de efeito estufa. Quando os raios solares esquentam a atmosfera, o ar sempre vai para cima. Mas as nuvens conseguem segurar este calor como se fosse o teto aqui da minha casa, segurando um balãozinho de shopping. Tipo aquele, você sabe, aquele das princesas da Disney, do Shrek. Então, onde tem mais umidade, as nuvens seguram o calor, o que explica por que em regiões desérticas, por mais quente que esteja durante o dia, à noite a temperatura caia bruscamente, pois lá não há nuvens pela baixa umidade. Se eu soltar o balãozinho aqui, o teto segura. Do mesmo jeito que o ar quente é barrado pela presença das nuvens. E também ocorre por causa da dinâmica da temperatura da água, que por conta de uma diferença em seu calor específico, faz com que ela demore para se ter a sensação de mudança de temperatura. Então, ao longo do dia, o sol aquece a água e à noite ela se mantém meio morna, fazendo com que o calor que venha do oceano se mantenha ainda soprando ventos com relativo calor. E o número 5, e último dos fatores nossos desse momento, são as correntes marítimas. Destaco que este é interessante você ver depois o vídeo sobre Procurando Nemo aqui no canal, para dar aquela expandida. Mas, entendendo rasamente agora, correntes marítimas são porções de água marítima que influenciam no clima do continente a partir da sua origem geográfica. Se a corrente marítima se origina em locais quentes, como por exemplo a corrente sul-equatorial que vem em direção ao Brasil, ela evapora a água. Se ela evapora, ela deixa o ar úmido, que promoverá mais chuva. Se a corrente marítima vem da região fria, como a corrente de Humboldt que vem do Oceano Antártico, ela é gelada. Sendo gelada, a evaporação é pequena. E assim sendo, o clima fica seco. Na verdade, como já dito, há outros fatores. Aqui é um vídeo introdutório, para servir ali como uma base, para te ajudar, ou como curiosidade, ou para você estudar para sua prova, para o seu vestibular. Conforme a gente vai aqui expandindo o número de vídeos do canal, eu vou inserindo outros com mais detalhes. E aí eu te convido a assistir aqueles vídeos lá também. E aí, você já conhecia este filme? Você gosta de ver o noticiário climatológico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com a geral. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!